Olá pessoal, nós vamos então tratar hoje especialmente sobre povos indígenas, silenciamentos impostos, mas novas histórias sendo construídas. Esta imagem da formiga carregando essa folha foi tirada lá na terra indígena Xingu, no território indígena Pavuru. Me chamou muita atenção naquele momento a força, né, dessa formiga naquele ambiente em que tem uma representatividade muito importante, que é justamente a força dos povos indígenas para sobreviver nesse país que sempre os negou, que os tratou mal, que não tem o respeito. Então é muito importante que a gente possa discutir isso, a questão da história e também o que está acontecendo hoje em dia, de modo que a gente não deixe que aquilo que acontecia no passado continue acontecendo, né? De escravidão, de imposição, de negação, de desconsideração. E essa formiga, para mim, representa essa força, uma coisa... Dizem que o ser humano tem força, mas quando a gente olha essa formiga, o tamanho dessa folha, a gente vê que a força está nesse ser, que faz parte da natureza, que está aí ao nosso lado. Portanto, vamos tratar sobre povos indígenas, silenciamentos impostos, mas novas histórias sendo escritas. Albo vai nos dizer que nós temos que analisar a identidade do povo brasileiro, temos que considerar a história, temos que ver quais foram os interesses políticos e econômicos que estavam por trás desse processo histórico do país. E nós, especialmente então como educadores, precisamos imprimir nesses processos educativos uma ancoragem sólida sobre a identidade daqueles que estão no universo escolar, respeitando sua cultura e aproveitando-a em um diálogo intercultural positivo. Mostrar sempre algo que vai agregar, fortalecer, empoderar, fazer com que as pessoas se sintam no lugar de pertencimento. Os espaços educativos têm que ser espaços de pertencimento. Essas imagens são imagens que estão no domínio público, mostram um pouquinho como foi essa questão da vinda para o Brasil, a chegada do europeu, português, vem junto a religiosidade cristã, a imposição da religiosidade. Então nós temos aqui alguns quadros, né, que representam a chegada e já imediatamente a questão de colocar junto a cruz. Bom, índio ou indígena, povo ou população? Quando os europeus chegaram aqui na América, a história, você sabe disso, eles achavam que estavam chegando na Índia, né? Então o termo índio foi utilizado para chamar, olha, nós chegamos na Índia, tem um índio aí. E, né, então ela acabou sendo utilizada dessa forma para todas as populações encontradas aqui. E o conceito indígena, de acordo com o dicionário de língua portuguesa, ele vai dizer que é o nativo, pessoa natural do lugar ou do país em que se habita. Só que nós temos que saber que cada índio pertence a um povo, a uma etnia identificada por uma denominação própria, né? Ela tem um nome próprio, tem uma autodenominação como Guarani, Yanomami, Xavante, Iriquibá, Sabacairi, Inauê e tantos outros nomes, né? E a Convenção 169 da Organização do Trabalho, Internacional do Trabalho, 1989, ela vai falar da importância que é essa autoidentidade indígena, tá? E ela vai dizer que nenhum Estado ou grupo social pode negar a identidade a um povo indígena que, como tal, ele próprio se reconheça.
eles se reconhecem como indígenas. Não é possível que nós, não indígenas, falamos que aquele povo não é indígena. Então, vários preconceitos e equívocos estão na sociedade, porque se usa o celular não é mais índio, se usa roupa não é mais índio. Isso não diz se uma pessoa é ou não é indígena. Basta nós observarmos a nossa sociedade. Se for pensar assim, vamos ter que voltar aos nossos ancestrais e também continuar vivendo como era na época lá das cavernas. E nem por isso você deixa de ser o que você é. Então, há equívocos que precisam ser desconstruídos. E entre os povos indígenas, então, existem alguns critérios de autoidentificação, de autodefinição, né, que são mais aceitos. Não são só esses, mas um deles justamente, eles têm essa questão da continuidade histórica com sociedades pré-coloniais, né, então, esse percurso, essa continuidade histórica, eles têm uma estreita vinculação com o território, né, o seu espaço, né, eles têm também sistemas sociais, econômicos e políticos bem definidos. Além disso, eles têm uma questão de língua, cultura e crenças definidas. Eles também identificam-se como diferentes da sociedade nacional, e eles têm uma vinculação ou articulação com a rede global dos povos indígenas. Então, entre eles, há essa identidade, né? E os povos indígenas, então, são segmentos nacionais com identidade e organização próprias, cosmovisão específica e especial relação com a terra em que habitam. Então, essas aqui são as denominações, como é que eles podem se algumas das formas que eles se auto-identificam. Bom, se desde 1500 nós temos a denominação de índios, isso continua até hoje, né? Só que, infelizmente, essa palavra índio, para muitos, tem um sentido pejorativo. E esse sentido pejorativo, negativo, é resultado desse processo de colonização, né, discriminação e preconceito, né? Para muitas pessoas na sociedade, e ultimamente isso tem voltado com uma força que já estava diminuindo, mas infelizmente nós estamos hoje com isso vindo aflora novamente, nós temos que lutar muito para que isso não fique assim, né? Porque para muitos ainda o índio representa um ser sem civilização, sem cultura, incapaz, selvagem, preguiçoso e traiçoeiro. Para outros, ainda é aquela visão de José de Alencar, a questão do índio ser romântico, protetor das florestas, né? Símbolo da pureza. Nós temos que entender que o índio é um ser humano como todos nós, né? E que ele merece o respeito como todos nós. E que ele tem que ser respeitado na sua língua, na sua cultura, no seu jeito de viver, na sua forma de trabalho, que a gente quer implantar nele a forma de trabalho nossa, e daí, se não é do nosso jeito, a gente acha que aquilo que eles fazem não é trabalho. Então, isso nós temos que estudar e desconstruir esses preconceitos que foram construídos historicamente. A partir da década de 70, então, eles começaram, os povos indígenas do Brasil aceitaram, promoveram a denominação genérica de índio, eles começaram a aceitar essa denominação entre eles, índio e indígena, que isso foi uma forma de eles, então, se identificarem entre si, uma forma de união, e tudo isso permitiu que eles pudessem se viabilizar e fortalecer para que eles possam realmente lutar pelo seu território, né? Então, eles começam com isso, tem um fortalecimento deles, né? De todos os povos originários do atual território brasileiro, né? De pessoas, habitantes nativas e originárias dessas terras aqui do Brasil. Então, passou a ser uma marca que os une. E entre essas marcas que unem, uma delas é que eles se tratam de parentes. Isso é algo muito interessante. Quando eles falam que eles são parentes entre eles, não significa que eles estão falando que são primos, irmãos, tios, como a gente tem, né? Mas que eles coadunam entre eles compartilham interesses comuns, como direitos coletivos, a história da colonização e a luta pela autonomia sociocultural de seus povos diante da sociedade, né? Mas entendendo que não são todos iguais, mas como eles têm lutas similares, autoafirmação diante dessa sociedade negadora, eles se unem e entre eles se chamam de parentes, que é uma coisa muito interessante e muito bonita. E aí, conforme Luciano, né, Gerson Manil, Luciano, ele vai dizer que há um fenômeno chamado de etnogênese, né,
que é justamente um índio que se orgulha de ser nativo, de ser originário, de ser portador de civilização própria e de pertencer a uma ancestralidade particular. Então está novamente esse renascer, né? Isso é muito interessante. Oliveira também vai dizer isso, né? Um trabalho que ele faz muito na região do Nordeste. Bom, a cultura indígena é uma maneira de ver e se situar no mundo, né? E cada povo tem uma cultura distinta da outra, porque se situa no mundo e se relaciona com ele de maneira própria. Então você vai ter índios muito mais coletores, outros caçadores, você vai ter povos indígenas que são mais da água, outros são mais do cerrado, são formas de viver, são mitos que explicam o seu universo de modo diferenciado. O que acontece é que a sociedade acaba achando que todos são iguais, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso. Nós temos, portanto, uma diversidade cultural indígena, tá? São organizações sociais, econômicas e políticas construídas ao longo de milhares de anos. E tem que ficar bem claro que não existe uma sociedade, uma civilização melhor, ou superior ou inferior. O que existe são sociedades, civilizações distintas, diferentes. Né? Então, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, havia em torno de 6 milhões de indígenas, e em torno de 1.175 línguas, isso que nos diz Arião Rodrigues. Hoje há por volta de 216 etnias distribuídas e há em torno de 180 línguas. Vejam só o massacre que aconteceu. E o que é mais grave, que dessas 180 línguas indígenas, quase um terço delas pertence a grupos com menos de 100 pessoas. 136 pertence a grupos com menos de 1.000 pessoas e somente 7 línguas têm grupos com mais de 10 mil pessoas. Portanto, são línguas que estão assim num risco muito forte de desaparecer, né? Há linguistas que dizem que tem que ter um limite de pelo menos 10, 15 mil pessoas falantes para que uma língua sobreviva. Então, olha só o risco que nós temos de perder visão de mundo, de cultura, porque a cultura de um povo, a sociedade, ela acaba sendo organizada a partir da língua. A língua organiza esse mundo que está aí. A língua é uma construção social de um povo, né? Então, assim, tudo que a língua faz, ela acaba transmitindo por meio da língua a vivência do povo. Então, quando você perde uma língua, você perde tudo aquilo que o povo podia transmitir, dialogar e interagir por meio dessa língua, né? Conforme Ricardo, só na primeira metade do século XX extinguiram-se 83 etnias. Das 216 horas existentes, 12 estão em perigo de extinção, ou seja, dizimar, né? Bom, voltando, quando os portugueses não chegaram ao Brasil, houve um período em que, por razões sociais, econômicas, religiosas, ou seja, por interesses, né, eles aprenderam a falar a língua dos povos indígenas. E a gente sabe na história que os portugueses vinham desacompanhados de mulheres, assim também foi com os bandeirantes, né? Eles entram mundo afora, no país adentro, sem mulheres, né? E aí acabaram constituindo famílias com as índias que falavam a língua nativa com seus filhos. Isso ocorria, né? E o que acontece? Aos poucos, então, se começa a privilegiar uma língua que estava mais, então, na costa do Brasil, né, que também ali havia línguas distintas, mas começou a se privilegiar uma língua que estava na costa do Brasil, que é do povo, que era a língua tupinambá, né? E aí essa língua ela começa a ser bastante utilizada, difundida, inclusive é uma das línguas que, a partir dela, foi feita a gramática de José de Anchieta, que é a língua mais chamada, né? A língua mais usada na costa brasileira. O que acontece? Essa língua, né, ela vai incorporando elementos também do português, elementos da própria língua, e se constitui, então, de uma língua chamada língua geral, que é uma língua que ela vai surgir a partir da metade do século XVII. Né? Que língua que era essa? Era, então, essa língua utilizada basicamente da base tupinambá, né? E ao qual se foi agregando também aos continentes africano e outros povos indígenas, e há uma língua geral, e essa língua geral começa a ser usada, então, pela população de um modo geral, né? E aí, o que acontece? Portugal, ele começou a implicar com isso, porque, ora,
Se eu tenho um país que eu sou dono, né, um país que eu colonizei, né, eu não posso ter uma outra língua que não seja a língua portuguesa sendo falada. Então, essa língua geral que surge, essa língua realmente que surge para essa primeira interação e que vai se constituindo uma língua corriqueira, ela vai sendo aprendida pelas crianças também, ela começa a ser uma língua que, para os interesses, então, dos colonizadores, de Portugal, era um problema, né? Era um problema. Bom, o que acontece então? Nesse momento, então nós temos a união entre os homens brancos e portugueses, entre os homens brancos portugueses e mulheres indígenas, né? A gente viu que tem uma escassez de mulheres que vieram junto com os colonizadores, não vieram, então a questão indígena entra muito forte. E aí, aos poucos, eles começam entre eles, a achar que era possível firmar alianças estáveis com os estrangeiros, detentores de muitos bens materiais novos e desejáveis. Então, a própria população indígena, naquele primeiro momento, começa a achar que isso era algo importante, esses casamentos interétnicos e assim por diante. E entre eles lá, é interessante que Oliveira, em 1846, escreve o seguinte: que o sítio que foi designado para os Guarulhos continha em si mais elementos de riquezas rurais do que os outros, e que, para aproveitá-los, houve o bom senso de se amalgamar a raça indígena com a europeia, e mesmo com a africana, cuja introdução em São Paulo ia progredindo, derivando-se dessa mistura as espécies híbridas conhecidas com os nomes de mamelucos e caríbocas. Portanto, você tem uma língua que começa a emergir, uma língua geral, você tem esses casamentos interétnicos, que também havia interesse por trás da população portuguesa que chegou, e por algum momento também os indígenas achavam que isso poderia ser interessante para eles também, né? Mas a história não é bem assim. Os homens, esses índios, vistos a princípio como gente de boa fé, que recebeu dadivosos os primeiros navegantes, passaram logo a ser vistos como canibais, comedores de carne humana, totalmente detestáveis. Isso que nos diz Darcy Ribeiro. Aqueles índios, membros do gênero humano, feitos do homem barro pelas mãos de Deus, teriam salvação? Logo se evidenciou que eles necessitavam mesmo de um rigoroso banho de lexívia em suas almas, para curá-los da preguiça de sua vida farta e inútil, descuidada de qualquer produção mercantil. Ou seja, o desejo realmente da questão econômica, do comércio e assim por diante. Portanto, conforme nos diz Santos, tanto os primeiros colonizadores como os religiosos que chegaram 5 décadas depois tiveram um papel preponderante para que se impusesse um padrão de vida que pretendia salvá-los por meio da imposição da fé cristã católica pelo trabalho na visão do colonizador. E o que aconteceu? Foi necessária a produção de inferioridades para sustentar a noção de descoberta imperial, recorrendo-se a múltiplas estratégias de inferiorização. E quais foram? Guerra, escravatura, genocídio, racismo, desqualificação, transformação do outro em objeto e sucessão de mecanismos de imposição econômica. Ou seja, é tudo aquilo para negar o outro, para impor o outro seu padrão de vida. Sartre vai dizer, nessa mesma linha, que o europeu só pôde fazer-se homem fabricando escravos e monstros. Havia do outro lado dos mares uma raça de sub-homens que, graças a nós, em 1000 anos talvez, teria acesso à nossa condição. E Fanon vai dizer que o colonialismo fez foi privar o outro de frente a qualquer predicado de humanidade, levando o povo dominado a se perguntar frequentemente: quem sou eu na realidade? Eu não sei quem eu sou, eu não me reconheço, as pessoas não me tratam bem, minha cultura não serve. Quem sou eu, né? Essa negação identitária também ocorreu em virtude da educação que era ofertada aos povos indígenas, pois historicamente o que se pretendia era promover a assimilação, a integração e a homogeneização dos indígenas ao modelo europeu, o que naturalmente implicava o apagamento daquilo que os diferenciava dos não indígenas. Portanto, nós temos aqui novamente a imposição que nega
todas as formas de vida que aqui havia. E durante o governo geral, então, em 1549, foram intensificadas as incursões para a captura dos índios. Para quê? Para escravizar os engenhos e nas cidades, né? Os indígenas tornaram-se a principal mão de obra na edificação de prédios e igrejas. É uma coisa muito estranha, né? A gente pensar no cristianismo nesse aspecto e perceber que, na realidade, ali também tinha a questão da escravidão dos indígenas, né? Como aconteceu também com a questão depois dos negros, né? Nesse período, houve intensos e forçados deslocamentos de índios de outras regiões para o litoral. É importante, como diz Oliveira e Freire, foi essa força de trabalho escrava que sustentou as empresas que exploravam as drogas no sertão da Amazônia após o fim das relações de escambo nas primeiras décadas do século XVI. Portanto, foi em cima da população escrava indígena e também do escravo negro que foram construídas realmente a questão do trabalho no país, da economia, né? Só que, na maioria das vezes, a escravidão indígena servia como alternativa à falta, ao alto custo de pessoas escravizadas trazidas da África, porque era mais barato, por assim dizer, você ter o escravo indígena, né? E aí o que acontecia, então? Os colonos atacavam as populações indígenas ligadas às missões jesuíticas, pois esses já se mostravam habituados à rotina e aos valores da cultura ocidental. Porque vem o jesuíta, também coloca, então, nas missões o indígena. Ali ele já estava mais habituado, então era mais fácil trabalhar com os indígenas que os jesuítas já haviam, portanto, catequizados, né? Então, o projeto colonial ele foi se desenhando, se perpetuando, né? Foi cada vez mais sendo fortalecido. E aí, então, em 1757, foi criado um diretório que possibilitou que as aldeias tivessem um administrador civil. Por quê? Porque naquele momento a coroa portuguesa teve interesse político, econômico, de expulsar os jesuítas que estavam aqui na América do Sul, não só no Brasil, que também aqui na região que foi colonizada pelos espanhóis, né? E há, então, essa expulsão dos jesuítas e há, então, uma administração civil dentro dessas missões, né? A escravidão indígena, então, foi extinta no século XVIII, quando o Marquês de Pombal estabeleceu um conjunto, então, de transformações na administração colonial, né? E uma delas era a proibição da escravidão indígena. Uma dessas foi justamente essa proibição. O que então esse diretório fez? Eu trago esse diretório aqui porque eu acho que ele, embora toda a história foi de negação, mas esse diretório ele vai trazer algo assim que ficou muito forte do que vem acontecendo para frente depois. Esse diretório, então, ele proibiu que se falasse outras línguas, e estabeleceu a língua portuguesa como idioma oficial, e o acréscimo dos sobrenomes em português aos nomes dos indígenas, né? Olha só, terão daqui por diante todos os índios sobrenomes, de que usam os brancos, porque não havia entre eles e não há sobrenome, como nós temos na nossa cultura. E essa situação que aconteceu lá em 1757, eu vivenciei aqui no estado do Mato Grosso, quando estive no Xingu, alunos, estudantes do projeto do magistério também tinham sobrenomes. E alguns deles falaram que quando eles iam no cartório, lá no cartório falaram que tinha que ter sobrenome. Também a população Inauenê, que eu estive lá em Juína, numa reunião também sobre a questão Bolsa Família e tal, falaram sobre isso, a questão do sobrenome. Então ainda há, na atualidade, a imposição. Nós não conseguimos, nas nossas legislações, nos organizarmos para entender que para eles não há sobrenome, né? Mas a gente quer que coloque o sobrenome porque a gente tem um padrão nosso naquilo que é em relação à população indígena. Bom, então de lá para cá vejo que muita coisa não mudou nesse aspecto do sobrenome. É o que eles dizem, terão daqui por diante todos os índios sobrenomes de que usam os brancos e as pessoas que se acham civilizadas, né? Cuidarão em procurar os meios lícitos e virtuosos de viver e se tratarem a sua imitação e deverão introduzir logo nos povos conquistados seu próprio idioma, que este é um dos meios mais eficazes para desterrar dos povos rústicos. Esse diretório ele foi muito enfático em vários aspectos, né?
Então, essa prática da imposição da língua portuguesa, estabelecida pela coroa portuguesa, né, nos remete às línguas de comunicação que havia nos primeiros séculos, como nós vimos lá a questão das línguas gerais, tanto na língua geral amazônica como na língua geral paulista que aconteceu, né? Essa língua geral, conforme eu disse anteriormente, ela foi sendo aprendida pelos portugueses, tornando-se a língua materna dos mamelucos. E ela começou a ser usada muito, né? Talvez se Marquês de Pombal, em 1757, não tivesse proibido o uso dessa língua geral, hoje nós teríamos uma outra língua que não a portuguesa, sendo a nossa língua nacional, né? E aí, então, o que acontece? O governo colonial praticou diferentes ações para que se levasse ao extermínio a grande maioria dos indígenas brasileiros, a extinção de suas línguas e a assimilação e a integração de tantos outros do século XVI ao XIX. Certamente, uma das medidas que contribuíram para o aniquilamento das línguas foi o Diretório dos Índios em 1757. Bom, então nós vamos ter aqui um mapa que mostra a expansão das línguas gerais do Brasil. Então, nós temos a língua geral amazônica, que ficou do século XVII ao século XXI, porque ela ainda é falada. Inclusive, essa língua geral amazônica, que ainda existe em Engatu, ela é uma língua que, para a população indígena, serve como um aspecto muito forte da identidade. E a língua geral paulista, então, do século XVI ao século XVIII, tá? É o local onde que ela surge, e no vermelho, então, nós temos essas marcas no parte superior do país, a língua geral amazônica, e na parte inferior aqui, que começa lá a questão em São Paulo, né? A questão meio São Vicente, essa região, a língua geral, que se expandiu, né? A gente tem estudos mostrando que ela chegou nesses outros estados e tem, inclusive, estudos que mostram marcas do português em algumas localidades com as marcas do português dessa língua geral, né? Bom, então, o que acontece? A coroa portuguesa imprimiu a política do monolinguismo e da homogeneidade, né? A questão da educação foi com esse objetivo, a implantação das primeiras escolas nas comunidades indígenas é contemporânea à consolidação do próprio empreendimento colonial, tinha uma intencionalidade, a escola veio para realmente instruir meninos e meninas para atender aquela população colonizadora. A elas era ensinada a doutrina cristã, né? Também tinha ofícios que eram ensinados aos meninos e meninas, ou seja, as diversas formas culturais e a imensa e distinta expressão religiosa dos indígenas foram condenadas e se lhe impuseram a cultura e os valores europeus sobre os quais se constituía a sociedade colonial portuguesa. Então, o resultado está aí, né? O que nós temos até hoje na população. Dentro do diretório ainda, havia um momento que está escrito que tinha que se cuidar para que se acabasse a distinção entre índios e brancos. Então, o que se queria ali era casamento entre colonos indígenas, né, que fossem facilitados os matrimônios entre eles, para que, por meio deste sagrado vínculo, se acabe de extinguir totalmente aquela odiosíssima distinção que as nações mais polidas do mundo abominaram sempre, ou seja, é aquela história de integrar para que todo mundo seja igual, na não compreensão da importância da diversidade, né? O outro aspecto é que esse diretório também considerava os indígenas vassalos do rei, então nesse sentido os indígenas foram utilizados inclusive para cuidar do território brasileiro, nas fronteiras, né, nos limites territoriais, né? E Garcia vai nos dizer, inclusive, que nessa condição de vassalos, os índios podiam ser utilizados para habitar as fronteiras do Brasil e assim assegurar o território da coroa portuguesa. Então, era escravo, era vassalo, tudo com interesses realmente mercantis e econômicos. Além disso, os parágrafos 17 a 20 do diretório pontuam que pelo trabalho desejava-se civilizar o indígena. Olha o que está posto. Depois que os diretores tiverem persuadido aos índios estas sólidas e interessantes máximas do trabalho, de sorte que eles percebam evidentemente o quanto lhes será útil o trabalho e prejudicial à ociosidade. Vamos só pensar um pouquinho o que está na mídia atualmente.
O que está sendo reproduzido sobre a questão dos territórios indígenas? O que está sendo dito aí que os territórios indígenas são inúteis, são inutilizados, falando-se que lá tem que ser produção, que tem que se plantar, na não compreensão que o uso de um território para o povo indígena é diferente do uso do território para a população não indígena. Mais uma vez, mais de 500 anos depois, o povo ainda insiste em imputar como deve ser a vida da população indígena e como eles devem trabalhar, né? É inadmissível isso. Bom, voltando ao diretório, o que ele queria realmente era integrar, que não houvesse distinção, né, entre as populações. Então, tudo que aconteceu lá, ainda nós temos assim, muito fortemente o resultado disso na sociedade até hoje. Muitas reproduções desses discursos estão muito próximos de nós, né? Depois, então, do diretório, em 1910, vem o Serviço de Proteção ao Índio. E esse Serviço de Proteção ao Índio, criado pelo Decreto 8.072, ele tinha o objetivo de instituir assistência leiga a todos os índios do território nacional, procurando afastar a Igreja Católica da catequese indígena, seguindo as diretrizes republicanas de separação Igreja e Estado, né? Pacheco de Oliveira vai dizer que a ideia e a condição de índio seria sempre transitória, e a política indigenista teria por finalidade transformar o índio num trabalhador nacional. Vejam a legislação e vejam o que nós estamos hoje na sociedade escutando. E ele, conforme diz Gerson Banil Luciano, todo esse processo da SPI também foi marcado pela negação à multiculturalidade brasileira e consequente assimilação étnica, pois as escolas do Serviço de Proteção ao Índio caracterizavam-se fundamentalmente por apresentarem currículos e regimentos idênticos aos das suas escolas rurais, incorporando rudimentos em alfabetização em português, além de atividades profissionalizantes. Atividades profissionalizantes para quê? Para trabalhar pro não índio, né? Vamos deixar isso bem claro. Daí, o que acontece, né? Mesmo com uma possibilidade de uma educação bilíngue, que foi já proposta em 1951, né, pela Unesco, que poderia trazer inovações na educação indígena, conforme Luciano, nada ocorreu. Contra isso, havia o argumento do Serviço de Proteção Índio de que tal iniciativa poderia colidir com os valores e os propósitos da incorporação dos índios na comunhão linguística nacional consagrados em lei. E, em 1957, então, a Convenção 107 da OIT, versando sobre a proteção e integração das populações tribais e semitribais, sinaliza um avanço, né? Vamos avançar. No entanto, quando a gente vai lá no seu artigo 24, ainda nós conseguimos perceber o modelo integracionista, porque lá está escrito assim: o ensino primário deverá ter por objetivo dar às crianças conhecimentos gerais e aptidões que auxiliem a se integrar na comunidade nacional. Ou seja, está reproduzido o que estava no SPI. Acaba-se o SPI, em 1967 é criada a Fundação Nacional do Índio, né? Qual que era a função da FUNAI? Ela tinha a explícita missão de acelerar o processo de integração dos índios. A educação escolar passou a ser ministrada em língua portuguesa por meio de aulas monolíngues em língua nacional. Gente, 1967, né? Ontem, ainda a integração, ainda a imposição do português. E aí, assim, por que a urgência hoje de que a gente discuta e trabalhe para que essas línguas sejam preservadas, essa cultura seja realmente entendida, interpretada e valorizada, né? É urgente que se discuta, que se registre todas as formas de cultura e de línguas que ainda há no país, né? Em 73, então, é votada a Lei 6.001, que é do Estatuto do Índio, né? É uma normatização jurídica administrativa. Nela, novamente, aparece o termo assimilação por meio do conceito de integração. Olha só, a educação será orientada para a integração na comunhão nacional, né? E nesse mesmo decreto, essa mesma lei, está lá no artigo 50, que é uma contradição. Lá diz no seu artigo 47, assegura o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas. Como que você assegura o respeito ao patrimônio cultural se a língua, que é um patrimônio cultural imaterial,
que é da identidade do povo não pode ser preservada, porque ali diz que você tem que trabalhar para a integração da comunhão nacional, né? Novamente, aí vem coisas boas. Recomenda-se que a alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo. No entanto, não menciona a necessidade de um currículo voltado para as realidades sociais, econômicas e culturais específicas de cada povo. Pimentel vai dizer o seguinte, que era assegurar ao índio o ensino e o uso de língua indígena na escola, no Estatuto do Índio, apenas nas primeiras séries e durante os 3 primeiros anos. Após esse período, a língua adotada era a língua portuguesa. Então, não foi muita coisa que modificou. Bom, a colonização do ser pelo poder e legislação. A partir da década de 70, as organizações indígenas e sua militância, juntamente com uma reflexão acadêmica profunda, né, a academia entra junto nessa luta, produziram documentos importantes e reivindicatórios e lutaram para que a nova Constituição, que se encontrava em plena construção, tivesse como premissa o direito à diferença cultural, tornando possível a concepção de uma sociedade nacional multilingüe e pluricultural. Então, começa-se a pensar em novas possibilidades para a população indígena. E é o que nós veremos a seguir.